Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, eu quero te agradecer por poder estar de volta, e como eu já declarei, poder encontrar a igreja bem, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu oro para que nesse tempo que ainda temos no ano da entrega, que o Senhor venha nos ajustar, que o Senhor venha alinhar o nosso coração com o teu coração, o nosso coração com a tua palavra, que o Senhor trate conosco como indivíduos, como família e como igreja, que cada palavra seja recebida no nosso coração como uma profecia, seja para nos consolar, seja para nos edificar, ou seja para nos exortar. Que saibamos receber com maturidade a tua palavra e aplicá-la na nossa vida. Com esse entendimento, nós abrimos o coração para te pedir que essa noite possamos ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Um crente aí para falar amém? Amém? Graças a Deus que ainda tem alguns, né? Presta atenção. Jesus é a pessoa central da nossa fé. Ele é essencial. Ele é o mais importante da nossa fé. A igreja é importante, mas Jesus é essencial. A nossa família é importante, mas Jesus é essencial. O nosso sucesso pessoal é importante, inclusive importante para Deus. Mas Jesus é essencial, Jesus é mais importante. Então, é possível que você sirva a igreja
que você cuide da sua família e que você tenha até sucesso pessoal, mas que Jesus não faça parte de nada disso? É possível. É possível que você tenha esse argumento a seu favor: eu sirvo a igreja, glória a Deus, porque isso é importante. Talvez você tenha esse argumento a seu favor e você diga: não, eu cuido da minha família, glória a Deus, isso é importante. Talvez você tenha um testemunho para contar de vitórias que Deus tem te dado na sua vida pessoal, glória a Deus, isso é importante. Mas é possível que você viva isso tudo e que Jesus não faça parte de nada disso. É possível. É possível nós pregarmos o Evangelho sem Jesus fazer parte dele. O início do Apocalipse registra cartas que o próprio Deus escreve para a igreja. Imagina que coisa extraordinária. Deus escrevendo cartas para a igreja. E ele seleciona então 7 igrejas e ele direciona uma carta para cada uma. E a última é a de Laodiceia. A maioria dos estudiosos da Bíblia acredita que a igreja de Laodiceia faça referência à igreja dos últimos dias. A igreja que vai recepcionar Jesus na sua volta. E o que nós acreditamos ser a igreja da nossa geração. Então essa carta, de alguma forma, ela é direcionada a nós. E nessa carta, que o próprio Jesus está escrevendo para nós, ele começa dizendo que ele nos conhece, que ele conhece as nossas obras. E o que deveria nos deixar assim felizes, até mesmo porque muita gente usa esse argumento: não, porque Jesus conhece o meu coração. Onde na verdade, ao invés de nos alegrar, isso deveria nos preocupar muito. Porque o texto que diz que ele conhece é o mesmo texto que diz que ele está por lá de fora. Ele não está dentro da igreja. O texto diz que ele está por lá de fora, batendo na porta, esperando que alguém abra. Então o fato de Jesus conhecer o seu coração, que você já usou isso como argumento tantas vezes, não significa que Jesus está dentro dele. Porque Jesus conhece as obras da igreja de Laodiceia, mas ele está por lá de fora dela. Tem algumas coisas no texto que mostram por que Jesus está fora. Primeiro, porque essa igreja era morna. E ele diz: quem dera que vocês fossem frios ou quentes. Porque se você fosse frio, você serviria para trazer algum tipo de prazer, de refresco para alguém. Se você fosse quente, você poderia servir de terapia para alguém. Mas você é morno. E como morno, eu estou pronto a vomitar você da minha boca. Quem é o morno? Morno é aquele que está. Ele está, porém nem sempre disponível. Quem é o morno? Morno é aquele que faz, se ele tiver com vontade de fazer. Quem é o morno? O morno é aquele que o conforto e a sua vontade é mais importante do que agradar a Deus. É o morno. E esse tipo de comportamento, Jesus está dizendo que estou pronto a vomitar. Segundo, que mantém Jesus fora da igreja,
e do coração, que ele já conhece, é a soberba espiritual. Porque o texto diz o seguinte: pois você diz, estou rico e abastado, não tenho necessidade de coisa alguma. Já pensou? Eu sou o cara, eu sei de tudo. Olha que coisa interessante. É aquela pessoa que quando vai ouvir alguém, antes da frase terminar, ele diz: eu já sei. Não preciso de conselho, não preciso de ninguém. É o soberbo espiritual. Então saiba, Jesus conhece seu coração, mas está fora dele. Em terceiro, além do morno e do espiritualmente soberbo, o que mantém Jesus fora é a cegueira causada pelo sucesso pessoal. Porque o texto diz o seguinte: eu estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Ele está falando aqui de uma igreja que conquistou, que alcançou tudo o que quis. Ele está falando aqui porque quando eu falo em igreja, irmãos, eu não posso pensar numa instituição. Quando eu falo igreja, eu tenho que pensar nas pessoas que fazem parte dela. Então ele está falando para mim, está falando para você, está falando para aqueles que alcançaram sucesso, que conquistaram aquilo que talvez nunca pensaram em conquistar, que chegaram a um padrão de conquista e de realização pessoal que diz: eu não preciso de mais nada, nunca imaginei chegar aqui, nunca imaginei ter o que eu tenho, eu sou o cara. E apesar de ter alcançado e conquistado tantas coisas, Jesus olha para todas essas conquistas e diz assim: você não sabe que você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu, porque você conquistou tudo que você quis conquistar, mas Jesus está por lá de fora da porta. É tempo de abrir a porta. É tempo de abrir a porta. E a pergunta que nós precisamos fazer é justamente o que nós precisamos para abrir essa porta. O texto diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Quando eu olho para esse texto, eu imagino Jesus desejoso de fazer parte da nossa vida, desejoso de fazer parte da nossa história, desejoso de ser mais do que aquele que nos abençoa, que nos supre, mas aquele que caminha conosco, que se assenta à mesa, que tem comunhão, intimidade com a gente. Mas para isso é necessário abrir a porta. Porque se nós não abrirmos a porta, nós vamos continuar celebrando conquistas com Ele por lá de fora. Nós vamos continuar pregando o Evangelho e vivendo um cristianismo sem Cristo. Porque Cristo não participa de um cristianismo soberbo, de um cristianismo morno e de um cristianismo onde as conquistas pessoais nos cegam. O que fazer para abrir a porta? Presta atenção. Primeiro, eu preciso ter os valores do reino no meu coração. Aconselho-te, diz o texto, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Olha que palavra. Ele está falando essa palavra para alguém que está tirando onda por realizações, que está contando testemunhos por conquistas. E ele está dizendo que a única forma de abrir a porta é você entender que todas as suas conquistas diante de Deus é nada, e que você compre dele o ouro que de fato tem valor. A gente precisa entender
que os valores do reino de Deus são diferentes dos nossos valores pessoais. Que aquilo que a gente tanto valoriza e às vezes tanto põe o coração, para Deus não tem valor nenhum. Às vezes, nós vivemos um cristianismo meio que faraônico. Qual era a fé dos faraós? A fé dos faraós é que tudo que eles construíssem, eles levariam para a próxima vida. Então eles construíam aquelas grandes pirâmides, e quando eles eram sepultados nas pirâmides, eram sepultados com eles todas as riquezas deles. Todo o ouro, tudo que eles haviam conquistado era enterrado com eles. E o que é pior, os escravos também eram sepultados juntos, para que quando ele ressuscitasse na próxima vida, ele não só ressuscitasse rico como ele era, mas ele tivesse servos que continuassem a servir a ele. E parece que tem algumas pessoas que vivem como se acreditassem nisso, porque colocam o dinheiro das conquistas dessa terra como se elas fossem eternizar, mas não vão. Se Jesus não voltar, irmãos, daqui a 100 anos, vai ter gente usando a sua casa, sem saber sequer o seu nome. Quem foi você que construiu? Daqui a 100 anos vai ter gente desfrutando das coisas que nós construímos, sem sequer saber que nós existimos. E mesmo assim, nós estamos com o coração tão apegado às coisas dessa terra, que os valores do reino se perderam no nosso coração. Buscar o reino de Deus e a sua justiça se tornou algo secundário. Eu faço isso quando eu tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que construir isso ou aquilo. E buscar o reino de Deus ficou em segundo plano. Se eu não mudar os valores do meu coração, e eu não olhar para a eternidade como o meu maior alvo, como o meu maior desejo, como o meu maior propósito de vida, eu corro o risco de ser igreja sem Jesus dentro dela. Eu corro o risco de ser família sem Jesus dentro dela. Eu corro o risco de ser um cristão sem Cristo. Reveja os seus conceitos. Porque a Bíblia, irmãos, a Bíblia é linda. Deus não tem problema com a sua prosperidade. A Bíblia diz que as riquezas é um dom de Deus. Se a riqueza é um dom de Deus, te enriquecer não é problema para Deus. O problema não é você enriquecer, não é você conquistar, não é você ter o que você quer ter. O problema não é você realizar os seus sonhos, não. O problema é você colocar o coração nisso e Deus ficar em segundo plano. Se Deus não é prioridade na sua vida, se Deus não é prioridade na minha vida, Deus não faz parte dela. A única forma de eu abrir a porta é eu colocar Jesus como centro. É eu colocar Jesus como a pessoa mais importante. É eu colocar os valores do reino no meu coração como a minha prioridade. Onde agradar a Deus é mais importante que ser feliz. Onde agradar a Deus e fazer a vontade de Deus é mais importante que fazer a minha própria vontade. Onde fazer a vontade de Deus e honrar a Deus e glorificar a Deus é mais importante do que ter prazer, do que ter conforto. Porque se os valores do reino não estiverem sendo plantados e vividos por nós, Jesus está fora da nossa porta. Se eu quero abrir a porta, eu preciso converter os valores do meu coração. E vou repetir: Deus não tem problemas com as suas conquistas, com os seus sonhos. Deus não tem problema com as suas realizações. Pelo contrário, eu creio que Deus se alegra em cada bênção que Ele nos dá. O problema é quando eu coloco o coração nas bênçãos e tiro o coração nele. Quando eu coloco o coração nas bênçãos e tiro o coração do reino. Porque quando isso acontece, a vaidade toma conta.
a soberba toma conta, o orgulho toma conta. E quando isso acontece, Jesus está fora da porta. Não pense você que você está imune a essa verdade, porque não está. Porque qualquer um de nós corre esse risco de viver um cristianismo sem Cristo. Se queremos abrir a porta, e eu creio que é o tempo disso acontecer, nós precisamos mudar os nossos valores, amar mais a Jesus do que a nós mesmos. Segundo, que eu preciso, para abrir a porta e Jesus entrar, eu preciso me vestir com vestes de santidade. O texto diz: aconselho-te que de mim compres ouros refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Sempre na Bíblia que você ouvir de vestidura branca, é lógico, a Bíblia está falando de santidade. Não tem nenhum outro argumento. Vestidura branca na Bíblia sempre será santidade, sempre. Então o que Jesus está falando para essa igreja é que a falta de santidade o mantém para o lado de fora. E ele usa um termo que joga por terra um argumento, justamente esse argumento que muitas vezes a gente usa, que Deus conhece o meu coração, e Deus não está preocupado com as minhas roupas, Deus está preocupado com o meu coração. Eu não sei qual Bíblia que você lê, mas a Bíblia que eu leio não está dizendo se vista o seu coração de roupa branca. Está falando, se vista de roupa branca, para que a sua nudez não seja revelada. Porque é possível sim, irmãos, em nome da religião, é possível você usar um vestidão lá no pé, aqui que ninguém vê mais que a sua mão, e o seu coração ser podre. É possível. O que não é possível é você ter um coração santo e a sua vestimenta ser de nudez, porque o exterior revela o interior. Nós não somos uma igreja que tem esse hábito de tratar usos e costumes. Nós já superamos isso há muito tempo. Nós não temos problemas com isso. Inclusive, eu chamo até a atenção dos pastores para a gente... Quem tem que moldar o coração das pessoas é o próprio Espírito Santo. Mas eu entendo que o Espírito Santo molda o coração das pessoas à medida que as pessoas ouvem a palavra. Então essa noite é para você se ajustar, presta atenção. Porque se você não se veste de santidade, minha querida irmã, jovem, adolescente, seja qual for a sua idade, isso revela que o seu coração está longe de Deus. Então você pode vir para o NAU, você pode vir para o culto, você pode ir para retiro, você pode ir para o encontro, você pode ir para tudo, mas Jesus está por lá de fora. Porque Jesus não tem comunhão, onde a santidade não toma conta, onde a santidade não domina, onde a santidade não é vivida. Presta atenção, minhas lindas jovens, eu sempre achei que as nossas jovens e adolescentes são as mais lindas da cidade. Sempre achei, eu sempre defendi isso, eu falo isso desde sempre. As nossas jovens são as mais lindas, as nossas adolescentes são as mais lindas. E você não precisa ficar expondo o seu corpo para chamar a atenção de menino. Porque quanto mais barato é a sua venda, menos valor ela tem. Você não precisa ficar vindo para a igreja mostrando barriguinha, não precisa. Você é melhor que isso. Quando você faz isso, você não testemunha do Jesus que mora no seu coração. Às vezes, irmãs casadas, que o corpo virou público. Os seios são públicos, porque todo mundo já viu. Põe determinadas roupas, vai para a academia, porque eu estou na academia.
Como se na academia eu tivesse o compromisso de ser menos santo do que eu sou no templo. Eu entendo. Tem roupa de academia e tem roupa de igreja. Eu frequento academia, minha esposa frequenta academia. Vocês nunca viram e nem verão minha esposa indecente numa academia. Porque não é em nome da academia que você tem que ser sensual e ficar se mostrando para os homens todos que estão ali. Se não houver nenhum tipo de diferença, irmãos, naquilo que as pessoas veem em nós, nunca vai ter nada de diferença quando as pessoas conviverem com a gente. Porque o que é exteriorizado revela o que está dentro. Se eu não me visto de santidade, é porque eu não vivo santidade. Enquanto não houver santidade, Jesus vai estar por lá de fora, mesmo com a gente cantando o nome dEle, mesmo a gente pregando no nome dEle, mesmo a gente falando o nome dEle, nós vamos estar aqui falando de Jesus, e Ele por lá de fora, sem poder entrar. Aqui na nossa igreja tem menos, de vez em quando acontece, mas tem menos. Mas eu já vi, às vezes, vídeos de pastoras pregando, que você não sabia se era uma pastora ou uma pombagira no altar. Eu tenho um amigo que é ministro de louvor, muito conhecido no país. Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. Ele foi ministrar numa igreja no Rio de Janeiro. Quando ele chegou na porta, ele foi recebido por uma diaconisa. A diaconisa com shortinho, com as pernas desse tamanho assim, é top que chama? De top, de salto. Pai do Senhor, irmão. Aí ele entrou. O pastor devia ser mais ou menos do tamanho do John Lennon, de camiseta cavada, de short apertadinho, porque é a igreja do fitness, é a igreja dos marombeiros. Todo mundo na igreja é marombeiro, os diáconos, as diaconisas, todo mundo marombeiro. E eles vão para a igreja com roupa de maromba, de shortinho apertadinho, mostrando as pernas, a musculatura. E ele ainda riu comigo e falou assim: se a minha esposa tivesse ido comigo essa noite que eu fui ministrar, ela não deixava nem eu subir no altar. Talvez algumas pessoas olhem para isso: não, mas é porque nós não somos religiosos. Não são religiosos nem cristãos. Porque se a sensualidade não te incomoda, porque você não tem o Espírito Santo dentro de você. Se você não teme a Deus quando está vestindo a roupa para sair para a rua, se o Espírito Santo não te incomoda na hora de colocar, você não tem Ele. Então é possível, sim. É possível nós, como igreja, cantarmos para Jesus, pregarmos sobre Jesus, orarmos a Jesus e termos Jesus por lá de fora da porta, porque Ele está à porta e bate. Mas antes dele entrar, Ele está dizendo: vestiduras brancas para te vestires. Se eu não me vestir de santidade, Ele não entra. Ele não entra. Terceiro, voltei, irmãos. Muito bom estar de volta. Terceiro, se eu quero abrir a porta, eu preciso enxergar a verdade de verdade. Ai, Jesus. Aconselho-te, irmãos, eu fico imaginando assim, abrindo aqui um parênteses, a emoção que deve ser. Toca a campainha da igreja, o pastor vai lá abrir a porta, tem um anjo com a carta na mão, que Jesus mandou te dar. O texto está dizendo, porque o texto começa assim: ao anjo da igreja, escreve. Então, ainda é para o anjo.
O anjo entregando para o anjo. Aí o pastor vai lá receber a carta. Poxa, que alegria, Jesus mandou uma carta para mim. Aí a carta é essa: você é morno, soberbo, e doideira, né? Aí vai, mas eu aconselho a você, que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha que coisa, irmãos. Ele está falando de uma igreja que não consegue enxergar. Ele está falando de uma igreja que não consegue ver a verdade a respeito dela mesmo. Essa falta de discernimento talvez seja uma das causas, das maiores causas dos nossos erros. Porque enquanto nós estamos embriagados com os nossos próprios enganos e argumentos dos nossos enganos, e a gente não consegue enxergar a verdade, a gente vai continuar perseverando no erro. Então é possível que tenha muita gente aqui ouvindo essa palavra dizendo que não é para mim. Não, isso não tem nada a ver comigo, não sou eu não. Afinal de contas eu não sou soberbo. Onde na verdade, quando você já diz que não é soberbo, você já revela a sua soberba. Que doideira, né? Quando você diz, não, Deus conhece meu coração, isso não tem nada a ver não, já revela o nível de santidade que você não tem mesmo. E quando você olha e ouve uma mensagem dessa, e diz, isso não é para mim não, porque eu estou muito bem, aí que vai revelar o quão cego você de fato está. Porque se essa palavra não é para você, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração, ela é para mim. E talvez esse seja um dos nossos maiores desafios. Abrir a porta para Jesus entrar de novo. E para isso nós vamos ter que abrir os nossos olhos, para enxergar verdades dentro do nosso arraial, que parece que nós estamos fazendo vista grossa, e não podemos fazer mais. Quando o apóstolo Paulo encontrou Jesus indo para Damasco, aconteceu algo extraordinário. Tem alguém que não conhece essa passagem, essa história? Deixa eu ver. Alguém que não conhece? Tem gente, ó, viu uma mãozinha levantada. Vou contar a história. A Bíblia fala desse homem chamado Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era um judeu muito religioso, muito correto, muito íntegro. E ele começou a perseguir os cristãos. Porque era contrário à fé judaica, e enfim, ele começa então a perseguir os cristãos. Um dia, ele vai com uma comitiva até Damasco, na cidade de Damasco, com a intenção de prender os cristãos que ali estivessem. No caminho, chegando em Damasco, a Bíblia diz que por volta do meio-dia, uma luz muito forte brilha, e ele cai. Ele cai e ele ouve uma voz, e a voz dizia para ele assim: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E ele responde: Senhor, quem és? Aí a voz fala com ele: é Jesus. Quando você persegue um cristão, você está perseguindo o próprio Jesus. Aí Jesus fala com ele: entra na cidade, que eu vou mandar alguém para resolver o seu problema. Mas quando ele levanta cego. Vocês já pararam para pensar que quando a luz brilha é para a gente enxergar mais? E quando a luz brilha para Paulo, ao invés de ele enxergar mais, ele levanta cego? Por que ele levanta cego? Porque era a forma de Jesus mostrar para ele que tudo o que ele entendia como verdade não era verdade. Que toda a religião que ele servia até então, e que ele defendia como verdade, não era verdade. Então tem muita gente cego pela própria religião, cego pela própria falsa fé. É muito comum
A gente ouvia as pessoas falando, não, você precisa acreditar em você mesmo. A gente ouve essa frase, irmãos, a gente acha ela tão bonita, né? Você precisa acreditar em você mesmo. Acreditar em você mesmo. Nós vamos ter que criar um versículo novo para a Bíblia, né? Porque na Bíblia não tem isso. Jesus me motivando a eu acreditar em mim mesmo. Não tem. A Bíblia inteira, Deus nos desafiando a crer em Deus, nunca em mim mesmo. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que enganoso é o coração do homem. Maldito é aquele que confia no próprio homem, confia em si mesmo. Maldito é. Mas a gente vai ouvindo essas coisas do mundo, que a gente acha bonito, e a gente começa a absorver como se fosse verdade. O pastor Vitor pregou sobre isso hoje. A gente vai ouvindo essas asneiras, essas mentiras, e vai, porque é bonita a frase, não é bonito? Então você vê uma pessoa insegura, né? Você vê aí um jovem inseguro que quer fazer uma faculdade, mas está com medo. Aí alguém chega e fala assim, não, você precisa confiar em você mesmo. Aí a pessoa, aí ela passa no concurso, em alguma coisa, ela começa a se achar. Por quê? Porque eu confio em mim, eu sou bom mesmo. Então são essas mentiras que têm feito um monte de cristão cego. Porque chega onde chegou, achando porque você confiou em você mesmo, você é bom mesmo, você é o cara mesmo. Aí a Bíblia, quando olha para nós, Deus, quando olha para nós, Ele vê uma turma de cego. Entorpecido pelos próprios argumentos enganosos que nós criamos para nos defender. Aconselho-te que você compre colírio para você enxergar. Nós precisamos enxergar a verdade, irmãos. E às vezes a verdade que precisamos enxergar não é a verdade que nós queremos enxergar. Porque tem uma diferença grande, né? Entre aquilo que queremos e aquilo que nós precisamos. Tem uma diferença muito grande, não é? E a verdade não é o que queremos, a verdade é o que precisamos. Se nós não enxergarmos a verdade de verdade, seja essa verdade a respeito da gente, seja essa verdade a respeito do próprio Deus, nós vamos continuar vivendo um cristianismo com Jesus fora da porta. Se eu quero abrir a porta, eu preciso ter coragem de encarar a verdade. Olhar para mim e saber se eu estou mal ou quão mal eu estou. Saber quantas vezes que você sorri para enganar pessoas com o coração triste. Quantas vezes que você expressou confiança, mas quando colocou a cabeça no travesseiro foi chorar sozinho, depressivo. Se eu não tiver coragem de encarar a verdade, do quanto eu sou carente de Deus, do quanto eu sou dependente dEle, do quanto eu necessito, se eu não tiver coragem de passar esse colírio para olhar a verdade, eu vou continuar mantendo Jesus fora da porta. Mas Jesus não quer ficar fora da porta. O que o texto diz é que o desejo dele é entrar. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É tempo de abrir a porta. Igreja de Jesus, família Semear, querido irmão, irmã, é tempo de abrir a porta. Mas eu quero ler um texto para concluir essa meditação com você, que é o texto mais intrigante registrado no livro de Cantares de Salomão.
Eu vou ler com você, abre aí. Cantares ou Cântico dos Cânticos. Capítulo 5. Enquanto você abre, eu vou te explicar esse livro. O livro de Cânticos dos Cânticos, ou de Cantares de Salomão, narra um romance, um romance de um príncipe com uma mulher, com a sua amada. Só que esse romance revela a relação de Jesus com a igreja. Então tem detalhes no texto que são lindos, até a nível de romance mesmo, porque fala de intimidade. Todo homem e toda mulher devia ler mais o texto de Cantares, para você ser mais romântico com a sua esposa. Para você ser mais romântico com o seu marido. Esse texto ensina muito para a gente sobre isso. Tem uns textos meio assim, fortes, né? Seu pescoço é como a palmeira. Fala para ela, Mateus. Seus cabelos são como os cachos. Seus seios são como os cachos. Vou subir na palmeira e segurar no cacho. Olha que doideira, hein? Então o texto ele tem esse nível de intimidade. Então os homens precisam ler mais esse texto para ser mais romântico com as esposas também com os maridos. Tem uns textos bem estranhos, né? Eu te comparo às éguas de Faraó. Se eu falar isso com a minha mulher, meu Deus do céu, né? Vai dar ruim. Mas olha o texto que eu vou ler para você. Capítulo 5, do verso 2 ao 6. É a esposa, a noiva falando, a sunamita falando. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado, que está batendo. Aí ele batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Ele insistindo que ele quer entrar. A resposta dela: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosos sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Porque ele foi embora. Porque ela estava cansada demais para abrir a porta. Ia dar trabalho abrir a porta. Ela ia ter que colocar os pés no chão para abrir a porta. Ela arrumou argumentos para não abrir a porta. E quando ela resolveu abrir a porta, ele já tinha ido embora. Eis que eu estou à porta e bato. Esse é o tempo de abrir a porta. Jesus precisa entrar de novo na sua casa. Jesus precisa entrar de novo no seu coração. E uma das coisas mais difíceis para um pastor falar: Jesus precisa entrar de novo nessa casa. Jesus precisa voltar a fazer parte da nossa história. Não basta a gente cantar para Ele, se a gente não tiver Ele.
Não basta a gente falar dele se ele não estiver presente. É tempo de abrir a porta. Uma decisão pessoal que cada um precisa fazer. Mas também uma decisão familiar. Talvez muitas famílias essa noite precisam se reunir para rever decisões que vocês têm tomado, para rever atitudes que vocês têm tomado, que têm colocado Jesus para lá de fora. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a presença dele? Uma decisão coletiva que, como igreja, nós precisamos tomar. Irmãos, nós precisamos nos ajustar como igreja. Eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Eu estava ontem conversando com o bispo Eliel, com alguns pastores lá em Itaperuna, e a gente compartilhando de experiências. Eu sou muito grato a Deus por essa igreja, pela vida de cada irmão, alguns que caminham comigo desde que eu cheguei aqui. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Nós já vencemos tantas coisas. Nós já vencemos tantas batalhas. Nós já enfrentamos tantos desafios juntos. Nós já superamos tantos obstáculos juntos. Mas quando eu paro com o pastor e eu penso, nós já fomos tão melhores para Deus do que temos sido, que nós precisamos rever o nosso cristianismo e a nossa fé. É tempo de abrir a porta para Jesus entrar. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu entrarei em sua casa. Eu cearei com você e você comigo. Espírito Santo, só o Senhor é capaz de nos convencer dessa verdade, porque senão vamos sair daqui achando que é simplesmente mais uma pregação, simplesmente mais uma palavra. Espírito Santo, nós precisamos do teu ouro refinado. Nós precisamos dessas vestes brancas. E desesperadamente precisamos desse colírio que abra os nossos olhos para a verdade. Abra os nossos olhos para a verdade. Ainda que essa verdade nos faça chorar, ainda que essa verdade nos confronte e nos humilhe, o que nós não suportamos mais é um evangelho sem Jesus, é um cristianismo sem Cristo, é uma fé em nós mesmos, ausente do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos abrir a porta essa noite. Nós queremos tomar uma decisão de mudança profunda e radical da nossa vida. Nós queremos abrir a porta essa noite. Talvez a tua presença incomode alguns. Talvez a tua presença, meu Deus, até afaste alguns. Mas nós ainda preferimos a tua presença do que amizades, do que agradar homens.
Talvez a tua presença até nos incomode em algum momento. Talvez a tua presença nos confronte em muitas áreas da nossa vida. Mas nós não suportamos mais viver sem ela. Por isso hoje nós decidimos abrir a porta. Antes que o Senhor vá e fique apenas o bom perfume na maçaneta da porta. Senhor Jesus, entra em cada coração que está aberto para o Senhor hoje à noite. Entra em cada família que está aberta para o Senhor essa noite. E entra novamente nessa igreja. Porque não é da boca para fora que nós declaramos que nós precisamos. Nós dependemos e desejamos o Senhor. Não é da boca para fora que nós declaramos que a porta está aberta. E nós te pedimos, entra, Jesus. E ajusta a nossa vida. E alinha o nosso coração com o teu coração e com a tua palavra. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração.